Agora, aproveitando aí o gancho, deputado, da Constituinte, agora aquele caso lá, então. Constituinte está aqui, mas vamos falar. Assembleia Constituinte. Assembleia Constituinte. Então vamos lá. Ó, a gente lembra que teve a independência em 1822, 7 de setembro, aí em dezembro Dom Pedro é coroado. Então precisamos fazer a nossa Constituição. Então vamos organizar, houve a convocação da Assembleia Constituinte, que representantes de todos os estados, todas as províncias estariam presentes para a gente fazer a Constituição do Brasil, que vai ser o símbolo máximo, a coração da nossa independência. Nós vamos ter uma Constituição nossa, que declara o Brasil país independente e soberano. A Constituinte ela se instalou em maio de 1823. E aí é o motivo de um livro que nós vamos lançar em breve. A Constituinte ela se instalou em maio de 1823. E o Antônio Carlos, que é esse cidadão aqui, é o irmão do José Bonifácio, tinha sido deputado lá nas Cortes de Lisboa. E ele tinha sido também, parênteses para a historinha do Antônio Carlos, que é uma figura bem interessante também. O Antônio Carlos estudou lá em Coimbra, junto com o José Bonifácio. Estudou Direito, Ciências Humanas. E quando ele voltou para o Brasil, ele voltou bem antes, ele voltou em 1800. O José Bonifácio só em 1819. Em 1800, o Antônio Carlos voltou para o Brasil, é nomeado juiz em Santos. E depois ele é transferido para Olinda. Ele é ouvidor, tinha essa figura, ouvidor de Olinda. O ouvidor era um pouco mais que juiz. Ele era ouvidor em Olinda, lá no Recife, lá em Pernambuco. E foi para lá em 1815. Em 1817, estoura a Revolução Pernambucana, e ele é um dos figuras importantes do comando da Revolução. Ele tinha um perfil revolucionário. E a Revolução Pernambucana, ele passa a ser um dos conselheiros, eles constituíram um conselho, o Conselho Supremo, e Pernambuco se declara independente do Brasil. E durante 3 meses, Pernambuco e os estados no entorno se declararam um país independente, tinham uma bandeira própria, tiveram uma Constituição, que o Antônio Carlos que elaborou a Constituição, que é o primeiro documento constitucional do Brasil, é essa Constituição Provisória de Pernambuco. E ele, Antônio Carlos, é quem escreveu. Só que esse país existiu por 3 meses. Foi o tempo das tropas imperiais chegarem lá e abafar a Revolução. Mas durante 3 meses, eles chegaram a nomear embaixadores. Durante 3 meses houve ali. O Antônio Carlos era uma figura importante aí, e por isso ficou preso 4 anos. Não foi. Muitos líderes foram fuzilados, e ele, Antônio Carlos, conta que ele foi preso, tudo indicava que ele seria também fuzilado. Oferecem para ele a oportunidade de mandar uma carta para o rei, pedindo perdão. O irmão dele, José Bonifácio, era um importante. Fazer um meio de campo. Vai dar para. Eles conseguem te salvar, você pega a prisão perpétua, mas pelo menos você não vai para o paredão. Ele respondeu: perdão eu peço a Deus dos meus pecados, do rei eu espero justiça. E não mandou a tal da carta, mas não foi fuzilar, E dizem que ele ficou dando aula no presídio, ficou 4 anos preso, ele dava aula lá para os demais presidiários. Mas aí, voltando aqui à Constituinte, em 1823 é instaurada aqui a Assembleia Constituinte Brasileira, e com festa, era mais um momento de comemoração da independência. O Brasil todo, olha, a Assembleia Constituinte vai ser o grande ato. E então instala-se a Assembleia Constituinte, e o Antônio Carlos passa a ser a grande figura dentro da Constituinte, porque tinha experiência legislativa, era um homem muito inteligente. Ele naturalmente vira uma grande liderança lá na Assembleia Constituinte. Isso é maio. José Bonifácio e o Martim Francisco eram ministros do Dom Pedro I. Mas em julho, há o rompimento do José Bonifácio e Martim Francisco com o Dom Pedro I, e eles saem do ministério, deixam de ser ministros e vão ser deputados na Assembleia Constituinte. E acontece um episódio interessante, que aí é o motivo do nosso próximo livro, aí, que está em breve, se Deus quiser, a Caravela vai lançar. Em Portugal, a gente lembra que em 1820 tinha tido lá a Revolução do Porto, que obrigou Dom João VI a ir para Portugal, e Dom João VI virou lá um rei meio prisioneiro no castelo. Em 1823, lá em Portugal, em junho, julho, o Dom João VI faz lá uma contra-revolução
e fecha o parlamento, fecha as cortes, que no fundo era que estava governando, prende todo mundo, fecha as cortes, e ele, Dom João VI, volta a ser o rei de fato. Mas rei é a moda antiga, era o absolutismo. O absolutismo é o rei é dono do país, faz o que eu quero, né? L'État c'est moi, eu sou o Estado, eu é que mando. Você fala o que eu... Todo mundo é súdito, eu sou rei, eu é que mando. Isso é o absolutismo. Então ele volta a ser o rei, fecha o parlamento e rei absoluto, absolutista. Em julho, ó, a Revolução é final de maio, início de junho, ó. Quando ele assume de fato, Dom João VI, assume de fato, de novo, o poder em Portugal, o rei, ele adorava o Brasil. Ele veio embora do Brasil para cá forçado, ele não queria ter ele não queria, ele veio amarrado, não queria. E ele então manda mensageiros para o Brasil, para o Dom Pedro I, e fala: Dom Pedro, que era filho dele, aqui, vocês fizeram a independência em função das cortes, que estavam realmente maltratando o Brasil. Não tem mais corte, eu fechei. Acabou esse problema. Esse problema não existe mais. E nós somos um povo só. Nós somos, pai e filho, né? Nós somos pai e filho, e Brasil e Portugal somos todos portugueses, dos dois lados do Atlântico. Vamos voltar ao Reino Unido. Vamos voltar ao que era antes. Não faz sentido essa separação. O Dom Pedro gostou dessa ideia. Falou, e para ele era interessante, porque hoje já era o imperador do Brasil. E agora ele passaria a ser não só imperador do Brasil, como herdeiro da coroa portuguesa. Sim, também. Para ele era interessante. E ele era português. E desde que, aí que é também um fato importante, desde que o Dom Pedro se aproxima da Domitila e começa a se afastar lá do José Bonifácio, do Martim Francisco, dos Andradas, ele começa a se cercar de portugueses. Os portugueses, o cordão dos puxa-saco, né, começam a se infiltrar ali no palácio, de modo que todos os conselheiros dele, as amizades próximas, eram todos portugueses. E ele começa a governar, isso aí a partir de março, abril, ele começa a governar, a partir de julho, quando o José Bonifácio sai, começa a governar muito fortalecendo os portugueses no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha muito português, né? Assim, virou o jogo. Os brasileiros que lutaram tanto pela independência, e agora está de novo os portugueses mandando na gente, né? E o Dom Pedro comandando isso tudo. Quando chega então a notícia de que lá em Portugal foi feita a contra-revolução, o Dom João VI fez a proposta para o Dom Pedro. O Dom Pedro aqui, ele não podia falar, isso era assunto secreto, nem de longe ele podia mencionar, ele era o defensor perpétuo do Brasil, não podia nem mencionar, mas intimamente ele, vamos trabalhar nesse sentido. E ele começa de fato a trabalhar nesse sentido. Ele baixa um decreto em agosto, olha que coisa, dizendo que havia lá a guerra lá na Bahia, foi a guerra mais longeva, foi até julho de 23, o 2 de julho. E baixou um decreto em agosto, dizendo o seguinte: olha, os prisioneiros da guerra, os soldados portugueses, prisioneiros aí, nós vamos absolvê-los que quiserem, a gente vai absolver no Exército Brasileiro. Olha só, eu lutei contra você ontem, você matou minha mãe, e agora você veio para o meu exército, e às vezes com patentes vai dar ordem em mim. Assim, é um troço... ele fez isso, baixou o decreto, mas silenciosamente. Ele mandou um ofício, na verdade o ministro da guerra, que mandou um ofício para o governo da Bahia, dando ordem para absorver os soldados portugueses que desejassem serrar fileira no Exército Brasileiro. E mandou para o Rio de Janeiro vários soldados portugueses aqui para o Rio de Janeiro. Então o Dom Pedro começa a trabalhar silenciosamente, né, a favor dessa reunificação com Portugal. Mas silenciosamente. Aí os Andradas e o Montezuma e vários outros deputados começam a perceber, essa notícia meio que correu, isso aí virou uma fofoquinha que tomou conta, não era assim, das conversas nas ruas, ninguém tinha certeza, mas existia esse boato: olha, dizem que o Dom Pedro vai unificar, não podemos deixar, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Era a futriquinha do dia a dia, esse assunto estava na ordem do dia, uma possível reunificação. E aí, lá na Assembleia Constituinte, nós estamos fazendo a Constituição do Brasil independente. Começa lá na Constituinte um movimento muito forte contra a possibilidade de reunificação.
né? Aqui no Brasil, naquele momento, existia uma rixa muito grande de brasileiros com portugueses. Os brasileiros, naquele momento, não aceitavam, não admitiam sequer falar em reunificação, querendo distância de Portugal. Naquele momento, esse era o sentimento. E tanto que ele, Dom Pedro e as pessoas mais próximas negavam absolutamente qualquer hipótese de reunificação. Eu sou o defensor perpétuo do Brasil, de jeito nenhum, mas trabalhando pela reunificação. Mas a fofoca existia. Aí, e no 7 de setembro, exatamente no 7 de setembro, primeiro ano de comemoração da independência do Brasil, em 1823, chega um navio, aí que chega um navio oficial português, com o Marechal Luiz Paulino, com a correspondência oficial, né, do Dom João VI ao Dom Pedro I, propondo a unificação. Quando chegou esse navio português aqui no Brasil, o primeiro-ministro que assumiu, Carneiro de Campos, esse era uma grande figura, era um homem realmente ponderado, um homem inteligente, um homem muito sensato, ele secretamente procurou o José Bonifácio. José Bonifácio já não era primeiro-ministro mais, mas era um homem mais maduro. O que nós vamos fazer? Está chegando um navio português aí. E dizem que a notícia já tinha corrido. E dizem que está vindo com a proposta oficial de reunificação. O que a gente vai fazer? Aí o José Bonifácio falou para ele, falou, olha, não tem jeito. Você não permite que esse cara desça. O mensageiro não pode descer. Para ele lá. E para você segurar ele dentro do navio, você vai dizer o seguinte, ele só pode descer, ele só terá autorização para descer se ele tiver uma delegação do rei de Portugal para reconhecer a independência do Brasil. Ele não vai ter, ele está vindo aqui para propor unificação. Se você tiver a delegação do rei para reconhecer a independência do Brasil, aí você pode descer. Aí o Carneiro de Campos falou, olha, e se mencionar, o Zé Bonifácio falou para ele, se qualquer mencionar negócio de reunificação, vai ser revolução aqui no Brasil, de fora a fora. Ele não permita. E o Carneiro de Campos fez isso. Quando o navio atracou, manda uma mensagem ao Carneiro de Campos, que era o primeiro-ministro, pedindo autorização, pedindo uma audiência com o imperador. Aí o Carneiro de Campos responde, espera lá, primeiro, você não vai descer. Você só pode descer se tiver uma delegação do rei de Portugal para reconhecer oficialmente a nossa independência. Olha, eu não tenho. Ele responde tudo por carta. E aí ele responde, ofício, olha, eu não tenho essa delegação. Eu vim aqui para trazer aqui alguns. Eu vim aqui, e é verdade, primeiro com a missão de ir à Bahia, tinha ido na Bahia primeiro, com ordem do rei para acabar com a guerra da Bahia, porque o rei queria fazer a unificação. Só que ele chegou, a guerra da Bahia já tinha acabado. Ele chegou na Bahia em agosto, a guerra da Bahia terminou em julho. Ele chegou, já não tinha mais guerra. Mas eu vim com a missão de estancar a guerra da Bahia e vir aqui para o Rio de Janeiro aguardar mais 2 mensageiros que o Dom João VI está mandando para ter uma conversa oficial com Sua Majestade. E trago aqui também algumas cartas que me pediram para entregar pessoalmente. E aí o Carneiro de Campos, primeiro-ministro, fala, não pode. Não pode. E nem vamos receber essas cartas. Mas o general Paulino, que era esse mensageiro, ele estava muito doente dentro do navio, estava vomitando sangue. Então ele pediu, pelo amor de Deus, a autorização para descer por questões de saúde. E aí foram autorizados. Ele falou, você vai descer. Ele tinha um parente aqui no Brasil. Ele era brasileiro, na verdade. Ele morava lá em Portugal, mas ele era brasileiro. Mas ele tinha um cunhado aqui no Rio de Janeiro. Então ele foi autorizado a ficar na casa do cunhado, mas com ordem expressa de não se comunicar com ninguém. 2 soldados na porta. Os 2 soldados na porta eram portugueses. E ele ficou 1 semana ou 10 dias e morreu pouco depois. A conversa da época é que as correspondências que ele trouxe, e que eram proibidas, teriam chegado a Dom Pedro. Ah, certo. Existe. Não deu para esconder, né? Apesar de tudo você pensar. O sentinela era português. Para de madrugada então, esse cara pegar e trazer. Não dá para evitar. Não dá para evitar. Mas isso era uma desconfiança. Ninguém conseguiu comprovar. Mais tarde isso foi comprovado porque acharam. Ele mandou uma correspondência para o Dom Pedro I e o Dom João VI gostava muito da Dona Leopoldina. Ele mandou uma cartinha para a Dona Leopoldina também. Cartinha amorosa, ele gostava muito dela. Essa carta da Dona Leopoldina foi achada nos arquivos lá do Palácio do Conde D,
Anos depois. Nossa, ficou lá no Palácio do Conde D, que curioso, né? Passou de pai para Aqui, filho. vai Não, pra mas porque lá. passou de pai para filho, Eu que sei, eles mas guardaram. é curioso preservar, Mas, né? exato. Mas se acharam lá, é porque, de fato, É claro, chegou. chegou. Né? A correspondência é dela. Né? A documentação dela ficou lá. Bom, mas o fato é que esse Marechal Paulino trouxe essa correspondência e ficou aquele mal-estar, se a correspondência chegou ou não chegou. E lá na Assembleia Constituinte, esse episódio circulou, claro. Mas o Dom Pedro, pelo menos, teve uma postura muito correta. Falou, olha, o Dom Pedro mandou, através do primeiro-ministro, um comunicado à Assembleia Constituinte, dizendo, chegou um mensageiro de Portugal aqui, nós não autorizamos que ele descesse, ele queria entregar algumas cartas, nós não queria audiência, nós não recebemos audiência, e nem qualquer tipo de mensagem que tivesse vindo. Essa foi a notícia oficial. E que está para chegar mais 2 mensageiros e será essa mesma a nossa postura. Então, ele foi super correto, pelo menos oficialmente. Olha, não tem nada com Portugal. E aí, de fato, daí a 10 dias chegou a outra embarcação, que era a missão Rio Maior. Era o Visconde de Rio Maior, português, que veio exclusivamente para tratar com o Dom Pedro da reunificação. E aí existe o documento, né, as orientações dadas pelo primeiro-ministro de Portugal, o Conde de Subserra, como é que deveria tratar, o que ele devia... Ou seja, a missão oficial era para tratar da reunificação. Mas desde o episódio do primeiro navio, já ficou combinado, falou, olha, vai chegar aí outro navio, mesma coisa, esse cara não desce, não conversa, e assim foi feito. Chegou o segundo navio 10 dias depois, e não permitiram que descesse, trago correspondência, não vamos receber, mesma coisa. E prenderam o navio e mandaram a tripulação ir para o navio do primeiro. E ó, mas acabei, espreme todo mundo aí e volta para Portugal. E voltou e prenderam o navio. Esse segundo navio é o navio melhor. A coroa brasileira, nós estamos em guerra, aprisionamos o navio. Ok. Mas aquele tititi nas ruas. Continuava. Vai ter ou não vai ter unificação? Recebeu ou não recebeu as cartas? Como é que está isso? E o mundo oficial não tem nada disso, isso é invenção, isso é uma bobagem muito grande. Até que no início de outubro de 23, chega no Rio de Janeiro a notícia daquele decreto que autorizava os soldados portugueses derrotados na Bahia a incorporar o exército brasileiro, porque isso foi feito silenciosamente. Só em outubro, isso foi o decreto de agosto, é de 2 de agosto. Em outubro, lá para o dia 10, por aí, é que no Rio de Janeiro tomaram conhecimento. E isso aí gerou um mal-estar. Mas que loucura é essa? Isso aí pegou fogo. E aí mandaram convocar o ministro do Exército. Que história que é essa? Como é que vocês... Que é isso? E aí... E o governo dizendo, não tem nada disso, não, é um equívoco aí, tem e correspondência que vai, correspondência que vem. No finalzinho de outubro, enquanto estão ainda discutindo essa questão do decreto de 2 de agosto, da incorporação, isso pegou muito mal, isso aí realmente criou um clima de tensão, e o governo negando qualquer possibilidade de voltar ao Reino Unido com Portugal. Chega uma carta no final de outubro do primeiro-ministro de Portugal ao Antônio Carlos, irmão de José Bonifácio. O Antônio Carlos tinha sido deputado lá em Lisboa. Então o primeiro-ministro tinha contato com ele. Tinha tido contato com ele, Conde de Subserra. Mandou uma carta para ele, Antônio Carlos, dizendo o seguinte, olha, o Dom Sexto assumiu aqui, não tem mais cortes, você é uma pessoa influente aí no Brasil, o Dom João VI está muito imbuído da reunificação, nós estamos querendo fazer... Nos ajude, você tem influência, ajuda a convencer aí os demais que nós precisamos fazer a reunificação. Ou seja, era a confissão. O governo aqui falando que não tinha nada disso, não tinha nada disso, e o cara lá falou, olha, nós estamos trabalhando em conjunto, ajuda a gente aí. E o Antônio Carlos, que era o José Bonifácio, o que ele fez? Ele pegou essa carta e publicou no jornal. Falou, olha gente, nós estamos falando o tempo todo aqui que tem um tititi de reunificação, aqui ó, isso aqui é a carta do primeiro-ministro de Portugal, falando que quer reunificar com a gente. Ainda me pediu para ajudar. Ele fala isso. Ele manda uma carta cordial, mas muito dura, ao primeiro-ministro, dizendo que não vai ajudar, porque ele é contra a reunificação, e que o que Portugal tinha que fazer era, o quanto antes, reconhecer a independência do Brasil,
porque Portugal tinha muito a ganhar com a amizade do Brasil e tinha muito pouco para fazer contra o Brasil. Manda essa carta, responde, e publica também a carta dizendo que não. Isso é finalzinho de outubro. E aí, isso explode na Assembleia Constituinte, pelo amor de Deus, não tem jeito. E aí, aqui no núcleo palaciano, que estava trabalhando pela reunificação, eles compreenderam o seguinte: olha, gente, com a Constituinte, Não dá. isso não vai acontecer. A gente tem que tomar uma providência. Afinal, é óbvio, se a Constituinte está fazendo a Constituição do Brasil independente, e se a gente está querendo fazer a reunificação, Não dá. não tem jeito. E lá na Assembleia Constituinte estavam lá todas as grandes figuras que lutaram pela independência, não só os Andradas, Montezuma, assim, toda a pleiade de pessoas que lutou muito ao lado do Dom Pedro I pela independência, todos eles hoje estavam lá na Assembleia Constituinte. Então a Assembleia Constituinte era uníssona contra qualquer reaproximação com Portugal. E aí o Dom Pedro e o grupo palaciano, que hoje estava dominado pelos portugueses, falaram: não tem jeito, a gente tem que fechar aquilo lá. E aí vamos arranjar aqui uma desculpa. E aí, assim, vamos ver aqui, vamos criar aqui uma desculpa qualquer. Mas aí aconteceu um fatozinho que eles aproveitaram. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.